a quarta leitura da Parashá de Vayeshev, e foi naquela época, e desceu Eudá de seus irmãos, e ele desviou, ele foi até o homem de Adulami, e seu nome era Hirá. Foi naquela época. Por que justamente naquela época? Por que tem que falar disso agora na Torá? Parar de falar da história de Yosef para falar da história de Eudá? Para te ensinar que os irmãos tiraram ele da sua grandeza, da sua liderança, da sua posição de líder que ele tinha com os irmãos, por mais que ele não era o mais velho, quando eles viram a sofrimento do pai deles, a situação complicada, a desgraça que o pai deles estava passando. Eles falaram, você que falou para vender, se você tivesse falado para devolver, a gente ia escutar, ou seja, exatamente por você ser um grande líder, a gente ia te escutar, por mais que os irmãos estavam com muita raiva de Yosef. Então eles se arrependeram agora e eles tiraram Eudá da liderança por não ter dado um bom conselho nesse momento crítico da história. Vaiet, ele desviou, ele saiu dos seus irmãos e acabou se associando para negócios com um homem Adulami, desse povo, desse local. E depois disso, Eudá viu lá, nesse novo local onde ele estava trabalhando, ele viu a filha de um homem comerciante que seu nome era Shua e ele casou com ela. Canaani não é do povo de Canaani, e sim Tagra, comerciante. A gente sabe que, de maneira geral, os Avram e Yaakov se cuidavam para não se associar ao povo Canaani. Vatar, ela engravidou e deu à luz a um filho e chamou o nome de Er. O primeiro filho de Eudá se chamava Er e ela engravidou novamente e teve outro filho, chamou de Onan. E mais uma vez ela teve um filho e se chamou de Shelah, e ela estava em Kziv quando ela deu a luz para ele. Por que tem que falar onde que ela deu a luz? Kziv é o nome do local, tudo bem. Mas diz Urashi, já que ela parou de ter filho ali, é chamado de Kziv. Kziv quer dizer uma coisa falsa, uma coisa que interrompe, né, como a gente encontra essa expressão em outros lugares. Porque senão, para que tem que falar isso? E no Midrash Rabbah, no Midrash fala realmente, chamou o nome de Shelah, e é que traduz Pesach, de parou, né? Realmente a própria palavra Shelah dá a entender também de interrupção, que ali não teve mais filhos. E Eudá conseguiu uma esposa para o seu filho primogênito, Er, e o nome dela era Tamar. Só que o Er, o primogênito de Eudá, ele se comportava de uma maneira ruim nos olhos de Hashem, e por conta disso Deus fez ele morrer. Qual era a coisa ruim que ele fazia? A gente vai descobrir depois que era a mesma coisa que Onan fazia, que a gente vai ver daqui a pouco, que é jogar o seu sêmen para fora. Como a gente encontra em Onan, que a expressão fala que Deus matou também ele, ou seja, pelo mesmo motivo do primeiro também, o motivo da morte do segundo. Então daqui a gente descobre qual foi o erro do primeiro. E por que ele fazia isso, de desperdiçar a sua semente, para que ela não engravidasse e não diminuísse da sua beleza. Ele não queria que ela perdesse algo da sua beleza, então por isso ele não queria engravidar ela. E disse Eudá para Onan, seu segundo filho, venha e case com a esposa do teu irmão, com a ex-esposa dele que ele faleceu. Você vai fazer o ibum, que quer dizer, quando o irmão falece, o outro irmão vai lá e casa com a sua cunhada, que só é permitido nesses casos específicos, e dessa maneira você vai conseguir fazer a descendência para o seu irmão, ou seja, você vai ter um filho e esse filho vai ser chamado em nome do falecido. E Onan percebeu que não ia ser considerado a descendência dele como se fosse um pouco, é só para lembrar do meu irmão. Então, quando ele chegava sobre a esposa do irmão dele, quando ele tinha relação com ela, ele jogava para o chão, ou seja, ele não terminava da maneira correta para não dar uma descendência para o seu irmão. Ou seja, ele colocava um membro, mas semeava, jogava do lado de fora, ou seja, jogava o sêmen para fora. Isso foi muito mal nos olhos de Deus que ele fez e matou também ele, ou seja, também o Er tinha feito a mesma coisa. E disse Eudá para Tamar, a sua nora, fique por enquanto viúva na casa do teu pai, até que o Shelah vai crescer. Na verdade, por que motivo Eudá falou isso? Porque ele pensou para si mesmo, talvez ele vai morrer também como seus irmãos. Ele não sabia da perversidade dos seus filhos, Eudá. E ele achava que a Tamar tinha alguma coisa, que morreu, o primeiro faleceu, o segundo faleceu, então ele estava com medo de dar o terceiro. A gente sabe que Hazaká, uma certa inércia, uma certa lógica de falar que vai acontecer alguma coisa, para perigo de vida, com 2 vezes já é considerado Hazaká. E a Tamar foi e ficou na casa do pai dela, né, esperando o momento para casar com o terceiro filho de Eudá. A Torá conta o que Eudá pensou para explicar, ou seja, que ele estava empurrando ela com o pai, ou seja, ele estava dando uma desculpa furada para ela, porque na verdade ele não queria que Shelah casasse, não pensou em casar realmente seu filho, o terceiro filho, com a Tamar, já que tinha essa Hazaká de falecer o marido dessa pessoa, de Tamar. De novo, Eudá não sabia que era culpa, na verdade, dos próprios filhos.
E passaram muitos dias e faleceu essa moça, filha de Shua, a esposa de Eudá. E Eudá se consolou e ele subiu para supervisionar os tosqueadores de seu rebanho. Ele com Hirá, o seu amigo de Adulami, foram para Timnat, né, foram para ver o rebanho, o negócio deles. Para que ele foi lá? Para supervisionar eles. E contaram para Tamar dizendo, olha, eis que o teu sogro está indo para Timnat. Timnat é igual para Timnat, para tosquear o seu rebanho. A mesma expressão em Shimshon está escrito que Shimshon desceu para Timnat. Está aqui falando que ele subiu. Então como assim? Então uma explicação diz que a Timnat ficava na subida da montanha. Então quem estava embaixo, no pé da montanha, tinha que subir para chegar em Timnat. Quem estava lá em cima tinha que descer para ir para Timnat. Ela tirou suas roupas de viúva, suas roupas de luto dela, e ela cobriu com um véu, e ela ficou disfarçada dessa maneira, e ela ficou ali na bifurcação, na divisão do caminho, que está no caminho para Timnat. Por que ela fez isso tudo? Porque ela viu que Shelah tinha crescido, e ela não foi dada para ele como esposa, então alguma coisa estava estranha. Vatitalaf, ela cobriu seu rosto para não ficar reconhecida, para Yehudá não perceber que era Tamar, a nora dele. Petach Einaim, Ptichat, a abertura dos olhos, ou seja, na parte do caminho que a pessoa precisa olhar para ver para que lado ela vai. Então, ali na bifurcação que tinha para ir para Timnat, ela ficou ali parada esperando Eudá passar. Os sábios explicam que ela foi rezar na porta de Avraham Avinu, ou seja, todos os olhos querem olhar, querem enxergá-lo, ela foi lá rezar. Petach Einaim, no sentido que a porta que todos os Einaim, todos os olhos querem ver, gostavam de ver Avraham Avinu. Então, antes dela fazer esse ato ousado dela, ela rezou na Meará, onde está enterrado Avraham Avinu, que ela viu que Shelah cresceu e por isso que ela se jogou, se liberou para ir tentar ter relação com o próprio Eudá, com o próprio sogro dela, porque ela tinha um desejo de ter filhos descendentes de Eudá, tinha algum motivo para isso acontecer, como a gente vai ver. E Eudá viu ela e achou que ela era uma prostituta. Por que ele não reconheceu que era Tamar, já que ela estava com o rosto coberto? Por que ele achou que era uma prostituta? Não pela questão do rosto coberto, porque a descrição não é uma coisa que combina com esse tipo de pessoa, e sim, já que ela estava nessa bifurcação do caminho, que isso era normal para esse tipo de mulher estar lá. O que quer dizer que está que ela cobriu o seu rosto e por isso ele não conseguiu reconhecer que era Tamar? Ou o Midrash deu uma outra explicação, já que ela era tão discreta na casa do sogro, então ele nunca ia sonhar que realmente era Tamar, a nora dele, que estava ali. E ele desviou para ela, ou seja, saiu do caminho normal dele, foi falar com ela e disse, vamos se preparar, se prepare para eu me chegar para você, que ele não sabia que era a nora dele, e ele estava também viúvo, já não estava casado, e ele disse, mate tem li, que você vai me dar para você chegar a mim? Me der, ele saiu do caminho que ele estava, desviou, né, linguagem de Struni, Vayet. Hava, a palavra Hava é sempre se prepare, prepare a si mesmo e a sua consciência para isso. A palavra Hava é sempre linguagem de convite, de se preparar, fora de alguns lugares que é questão de dar, mas também a ideia de dar também tem a ver com o convite, ou seja, se preparar para oferecer alguma coisa, Havul Hashem Bneilim, etc. E disse, eu vou enviar um cabrito do rebanho como pagamento. E ela disse, tudo bem, mas eu quero uma eravon, um penhor, uma garantia até você enviar. Eravon, mashkon, um penhor, para garantir que você vai enviar o pagamento. E aí ele falou, qual é a garantia que você quer? Ela disse, não precisa de muita coisa. Rotam ptilecha, o teu anel que você usa para carimbar, e a tua roupa especial, e o teu cajado que está na tua mão. Quer dizer, coisas que são bem características de Eudá. E ele deu para ela e ele teve relação com ela e ela engravidou. Rotam Halptelecha, a tradução do Unclus diz Ketach e Shoshifach, ou seja, o anel que você usa para carimbar e a roupa especial que você se veste. E ela engravidou para ele, ou seja, heróis e fortes como ele, tzadikim como ele, Eudá, era uma pessoa especial. E ela levantou e foi e tirou o seu véu de cima dela e voltou a vestir as suas roupas de viúva, ou seja, voltou a ser a Tamar, conhecida por todos. Depois disso, Eudá mandou o cabrito na mão do seu amigo Adulamita para pagar para aquela mulher e pegar o penhor de volta da mão dela e não encontrou ela. E o amigo perguntou para as pessoas do local, cadê a prostituta que ficava aqui na bifurcação do caminho e tal? Falaram, olha, nunca teve uma prostituta aqui, a gente não conhece nada disso. Kdeshá, a palavra Kdeshá lembra para a gente Kadosh, que é sagrado. O que quer dizer? Mekudesh, ela estava reservada e propícia, né, pronta para a prostituição. Então a palavra Kadosh, Kdeshá, pode ser também no sentido de reservado para algo que pode ser bom ou pode ser ruim. E o amigo voltou para Eudá e falou, não encontrei ela, e também as pessoas do local falaram que não tinha aqui nessa bifurcação, nunca teve uma mulher dessas.
E disse Eudá, então que ela pegue para ela, ou seja, melhor que ela fique com as coisas minhas que estão com ela, talvez a gente vai ser desrespeitado, desprezado, afinal eu mandei esse cabrito e não encontrei ela, ou seja, eu quero pagar, não quero parecer como se estivesse dando calote, mas não estou encontrando ela. Então vai ser para ela o que está na mão dela. Se ela ficar procurando muito e ficar conhecido o que aconteceu, vai ser um desprezo. O que mais eu posso fazer para deixar verdade, veracidade aos meus ditos? Que eu falei que eu vou pagar, eu quero pagar. Eis que eu enviei esse cabrito, exatamente como Eudá enganou seu pai com o cabrito, que eles mergulharam a roupa de Yosef no sangue do cabrito, ou se também enganaram ele, que a Tamar meio que enganou Eudá, também tem a ver com o cabrito. E foi, quando passou mais ou menos 3 meses, contaram para Eudá dizendo, eis que a Tamar, a tua nora, ela saiu do caminho, ela prostituiu e ela está grávida também com uma relação dessas, que assim, teoricamente ela teria que estar esperando o terceiro filho de Eudá, não poderia ter relação com outra pessoa. E disse Eudá, tirem ela será queimada. Que Mishlosh Chodashim, como assim? Como 3? A maioria do primeiro mês, a maioria do último e o meio completo. Não 3 meses inteiros, mas quase 3 meses. A expressão que Mishlosh é como falar, como juntar, ao juntar de 3 meses, a formar um trio de 3 meses. Igual o Mishloch Manot, enviar de presente, Mishloch Edam, etc. Com a tradução do Onkelos, Kitlatut Yarachah, como o ficar 3 meses juntos. E aí, ela está grávida dessa Zununim, isso é um substantivo, ela está meuberet, ela está grávida, Hará, igual Baraka Hamá, essa expressão, nessa conjugação de letras com rei no final, é o substantivo de estar com a gravidez de Zununim, uma gravidez errada, vamos chamar assim. E ele falava que ela tem que ser queimada, porque era Befraim Mikshah, trouxe o nome de Abimeir, que ela era a Tamar, ela era filha de Shem, que era Cohen. E por isso a lei dela era diferente, ela tinha que ser não só morta, mas queimada, era pior. Ela estava sendo tirada e levada para ser queimada, e ela envia um recado para o seu sogro, que agora ela era Tamar. Ela envia aquelas coisas que ela tinha pego de penhor, e ela fala o seguinte, para o homem que essas coisas pertencem a ele, eu estou grávida para esse homem. Então ela disse, reconhece, por favor, de quem são esse anel, essas roupas e esse cajado. Rimutzeta está sendo levada para ser queimada, e ela manda o recado, ela nem fala claramente, ei, você está me mandando executar, foi você? Ela não queria envergonhar o rosto dele, deixar branco, o modo de falar, que a pessoa fica vergonhosa, fica vermelha, depois fica branco, e falar, eu estou grávida de você. E sim, ela falou, o homem que tem isso, ele falou, se ele concordar, se ele assumir, ótimo, se não, vão me queimar, mas não vou envergonhar ele. E aqui os sábios chegam a uma conclusão muito forte, que é melhor, é mais correto e agradável para a pessoa que jogue ela numa fornalha ardente e não envergonhe o outro em público. Reconheça na em geral é agora, mas aqui quer dizer linguagem de pedido, por favor, reconhece o teu Criador, por favor, respeite Hashem e não mate 3 almas que estão isentas de culpa. E Eudá reconheceu e disse, Tzadká Mimeni, ela está justa, ela está correta, Mimeni, é de mim que ela está grávida, que por conta de não ter dado ela para casar com Shelah, meu filho, por isso que isso aconteceu, e ele não parou de se conectar com ela, de saber ela, de ter relação com ela, ou ele não adicionou, não acrescentou, vamos já ver. Tzadká, ela está correta nos seus ditos, e de quem ela está grávida? De mim. Sábios explicam que na verdade saiu uma voz de Hashem falando, Mimeni, de mim que saiu essas coisas. Por conta dela ser tão discreta na casa do sogro dela, Deus queria que ela tivesse, os reis fossem descendentes dela, e Deus já tinha decretado que ia ser da tribo de Eudá. Então Deus fez que ela ia ter esses filhos com Eudá, que desses filhos saíram os reis, saíram o rei Davi, o rei Salomão, e Mashiach também é descendente de Tamar, desse casamento aqui. Que ela, quem Lonetatia, ela fez corretamente isso, porque, pelo motivo, que ela, quem ela não tem, pelo motivo de eu não ter dado ela, por isso que ela fez isso. Ele não, Yassaf, a palavra Yassaf, tem gente que explica Lohosiv, não adicionou, não teve mais relação com ela, afinal, era a nora dele. E tem gente que fala, não, ele não parou, ele continuou casado com ela, como a gente encontra no Idade e Meidad, Lo Yassaf, que eles não adicionaram, não pararam de fazer profecia. Pela essa segunda explicação, na verdade, como os 2 filhos de Eudá não tinham uma relação completa da maneira tradicional com ela, então o casamento não tinha consolidado e ele podia estar casando com a Tamar, sua, entre parênteses, nora. E foi no momento dela dar à luz, e eis que tinham gêmeos na sua barriga. Em Rivká está escrito que preencheram os dias, aqui não está escrito isso, porque lá foi uma gravidez completa de 9 meses, aqui foi prematuro.
Vene Teomim, a palavra Teomim aqui está cheia, né, completa, com Aleph, com Vav, e lá quando fala de Rivka, está escrito dessa maneira aqui, com menos letras, né, como se estivesse lendo Tomim, por mais que a leitura é a mesma, Teomim, porque lá um era Rashá, mas aqui os dois eram Tzadikim, que saíram de Eudá, Peretz e Zerach. E foi no momento que ela estava dando a luz e a criança deu a mão, ou seja, colocou a mão para fora, e a parteira pegou e amarrou na sua mão uma fita vermelha, dizendo, essa que saiu primeiro vai ter ninhado, ou seja, colocou a mão para fora, e depois que ela amarrou, ele foi lá e colocou a mão para dentro de volta. E foi quando ele devolveu a sua mão, e eis que saiu o irmão dele, e aí ela falou, que força é essa que você está, né, sendo mais forte para sair primeiro? E chamou ele de Paretz, né, que tem a ver com força. Paratzta, Hazakta Lechauz, você fez essa força para sair primeiro. Depois veio o irmão que estava com amarrado na sua mão a fita vermelha e chamou ele de Zarach. Zarach quer dizer de brilhante, de brilhando. Zerchá é o nascer do sol, exatamente porque aquela fita estava com um vermelho muito forte. Tem 4 vezes a palavra Yad, mão, escrito aqui, referente a 4 situações de guerra que Han, que era descendente de Zerach, ele pegou daquilo que era reservado para o despojo de guerra, e ele foi lá e pegou sem fazer a divisão correta. E tem gente que explica que tem a ver com as 4 coisas que ele pegou: a Deretinar, um manto de Shinar, que é na Babilônia, e 2 pedaços de prata de 200 kalim de peso e uma língua de ouro, assim está escrito no Midrash. E chamou ele de Zarach, exatamente pelo brilho da aparência da fita vermelha. Interessante, porque o Rashi traz esse assunto aqui, que futuramente essa Yahan, que ia pegar do despojo de guerra de maneira errada, o que isso tem a ver? Que por isso que os reis são descendentes de Peretz e não de Zerach, ou seja, que o rei exatamente ele não pode tocar naquilo que não é dele, tem que ter um cuidado, um zelo muito especial.